Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Eita, agora, vamos lá. Ora, Jesus, nada pode nos impedir, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aguardando aqui a Roberta entrar, para que a gente possa dar início da nossa live. Quando tem todas essas adversidades que a gente está passando, é porque vai ser bom. Ô, Jesus, sério? Dá uma olhada se tu consegue entrar. Glória de Deus, tá conosco, em nome de Pronto, Jesus. deu certo. Conseguiu entrar pela voz de Yeshua? Oi? Tu conseguiu entrar pelo nosso? Pelo Voz de Chá, exatamente. Glória a Jesus. Convidada Deus aí. é tremendo. Ele dá estratégia. Olha como é que é, né? Deus, tu é maravilhoso. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Amém. Jesus. Olha, a Adri tá aí. Bom dia, Adri. Bom Bem-vinda. dia. Glória a Deus, Deus é tremendo. Já vou começar aqui orando e agradecendo, Amém. Senhor. Grande Deus é o teu nome, Pai. Poderoso, Senhor, é a tua presença, Espírito Santo. Pai, nada, Senhor, está acima de ti, Pai. Tu está acima de todas as coisas. Deus tremendo és tu, Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai amado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de ler, Senhor, mais uma manhã a tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por esse início dessa comunidade, Deus amado. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas, papai, que vão alcançar o Senhor, que vão te conhecer, Senhor, através desse canal, através dessa comunidade santa, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, eu já te agradeço, Senhor, porque, Senhor, nós sabemos que tu guarda, Senhor, essa internet, tu guarda o nosso aparelho, papai, tu guarda, Senhor, tudo que está envolvido, Pai, para que isso aconteça, Deus. Obrigado, Senhor, a toda a nossa cobertura, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, que não seja nem eu, nem mais a Roberto, Senhor, a estar aqui lendo a tua palavra, Pai, mas que seja, Senhor, tu, Senhor, que esteja aqui conosco, Deus amado. Usa a nossa boca, Pai, usa nosso entendimento, a nossa sabedoria humana caia por terra e que a tua sabedoria, Senhor, esteja aqui conosco, Pai, para ler, Senhor, hoje que nós vamos ler, Senhor, Mateus aqui, Pai. Pai, que o céu de revelações se abra nessa manhã, Pai amado. Pai, que os corações sejam tocados, Papai amado, que muitas almas sejam salvas para o Senhor, Deus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e glorificar o teu santo nome, Pai, através dessa comunidade, Deus. Pai, tu nos chamou, tu nos levantou para esse momento, Pai. Agora, Senhor, faz a tua obra aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora, vamos Amém. começar? Vamos lá, Quer então. falar primeiro um pouquinho da comunidade, qual que é o intuito, para já ficar registrado? Vamos lá. Bom, nós fomos direcionadas através de dias, semanas de oração, para que nós pudéssemos, então, abrir esse espaço, para que nós pudéssemos falar mais sobre a palavra de Deus, orar com todos aqueles que serão chamados para estarem conosco nesses momentos. Então, a nossa missão é estarmos aqui todos os dias, de domingo a domingo, das 5h30 às 6h30 da manhã, para estarmos falando sobre Sangue. sobre a palavra de Deus, lendo para vocês, né? Porque nada mais do que este livro aqui, quando a gente abre, o autor está presente. É o único livro que o autor está presente, né? Então nós temos essa missão de passar
essa palavra viva e eficaz aqui para vocês começarem a ter um entendimento, assim como foi revelado para nós também, né? Muitas coisas através da palavra, nós tivemos muitas transformações, nós estamos aqui para poder transbordar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós temos um link que está lá na nossa bio, se você clicar lá naquele link que está lá, você vai ver que nós temos uma comunidade, um grupo de WhatsApp, para você entrar nesse grupo, que uma vez por semana, de quarta para quinta, às 3 horas da manhã, nós vamos estar ao vivo, aí pelo Google Meet, né, mais privado, assim, para não ficar público como aqui no Instagram, para que a gente possa orar, fazer orações específicas, orações de guerra, para alguma questão específica de vocês. Então, lá no grupo, o objetivo do grupo é justamente colocar, assim, a oração que você precisa, alguma dificuldade a qual você está passando, e aí nós vamos orar especificamente por aqueles assuntos naquele dia específico junto com vocês. Aí nós vamos passar o link lá no grupo, e aí já prepara aí, já coloca o seu despertador para estar de pé, levantada, guerreando Glória a conosco, Deus. de quarta para quinta, às 3 horas da manhã. Também temos na nossa bio o link para você que ainda não tem uma Bíblia, que queira conhecer a palavra de Deus. Tem várias opções lá, né? Desde a mais fininha, a Bíblia de estudos também, né? Então você Depois a tem a gente pode falar. oportunidade de adquirir lá essas Bíblias para você começar a entender um pouco mais com uma linguagem mais simples, com uma letra maior, enfim. Então tem várias opções lá que você pode optar e já adquirir a sua Bíblia, então. Quer No complementar mais? final, no final a gente pode falar mais específico sobre cada uma também. Vocês, se vocês tiverem dúvida, a gente pode perguntar. Eu só quero lembrar, dar bom dia aqui para Adri, para Érica e Bom para dia. Gabriela. E a Gabriela quer que a gente ore também pelo filho dela. Gabriela, vou te dizer, vou te pedir para que tu entre lá no nosso, o Ravi, que tu entre lá na nossa comunidade, que é no link que tá na bio do Voz de Yeshua. Você entra lá e aí lá você tem autorização para você escrever. E aí na quarta-feira de madrugada, às 3 horas da manhã, é o horário que a gente faz as orações. Aí se você puder estar junto, por quê? Porque tu tem autoridade na tua casa, autoridade sobre o teu filho, né? Então é muito importante que tu esteja presente nesse dia de oração, tá? Então esteja conosco, quem mais também tiver alvos, ou mesmo que não tiver alvos, que quiser orar pela irmã aqui, né, no caso, que é o nome dela é Gabriela, que esteja presente também, né, que a gente também possa primiciar o nosso sangue, o nosso suor, né, de madrugada, para que essas orações sejam ouvidas, né. Obrigada, Gabriela, por tu estar aqui. Amém. E para que vocês entendam um pouco o funcionamento disso, quando a gente faz orações específicas, a nossa preparação é diferente para isso também, né? E tem assuntos que são um pouco mais delicados, algumas pessoas não gostam de se expor tanto. Então é justamente por isso que nós abrimos esse espaço, né, para que nós nos preparemos antes das orações e possamos de forma mais aberta, mais específica estarmos lá. Justamente por isso que a gente não fará através do Instagram, para não ficar público, para justamente estarem essas pessoas nesse horário específico, que é um horário de guerra espiritual, para nós estarmos juntos, unidos, em concordância, de fato, fazendo essas orações específicas para esse público que necessita de algo mais preciso, mais cirúrgico em Por relação exemplo, a ao gente vai querer saber o que está acontecendo com o Ravi para a gente poder orar por ele, né? Não é simplesmente, vou botar o nome do Ravi. Não, nós queremos saber exatamente o que está acontecendo. Às vezes até dá para fazer um mapeamento, né, do que está acontecendo, né? Conversar às vezes contigo no particular, né? Para entender melhor para quando fizer ali a oração, essa oração realmente chegar aos céus, tá? Amém. Amém. Depois tu me chama lá no Instagram. Na verdade, eu vou anotar aqui teu Instagram e aí eu falo contigo depois, deixa eu tirar um print aqui. Isso. Teu. Um oi lá para Depois ela. eu te chamo e aí a gente conversa. Pronto. Mas se mais pessoas também tiverem essa dúvida, eu acho que é importante, né, gente? A gente não vai chamar ninguém. Dentro do Voz de Yeshua, depois que você sair da live, vai ter um link. Aquele link que tá na bio é o link que você tem que entrar na comunidade, que é um grupo de WhatsApp, tá? É um grupo de WhatsApp, Gabi. E ali no grupo de WhatsApp que você vai poder escrever. Mas
talvez tu não sabe como é que funciona. Eu fico, me comprometo aqui em te chamar e falar contigo depois, tá? Maravilha. Bora lá, vamos começar então. A gente vai Então, começar pelo livro de Mateus, né? isso. Eu tô com a minha Bíblia que eu uso, tá, gurias? É essa daqui, ó. Essa daqui é a minha Bíblia de estudo. Então, essa daqui é que eu fico em casa estudando, lendo. Ela tem uma letra muito grande. Eu gosto, tá? Porque eu não gosto dessas letras muito miúdas. E já quando eu vou pra igreja, pra algum evento, ó, eu levo essa daqui, ó, que ela é menorzinha, ó. E as letras são menorzinhas, mas ela é bem fininha, ela é bem fácil ela é slim que chama, tá? Todas essas aqui estão ali dentro. E também eu tenho a Bíblia, que é uma Bíblia de estudo para quem já está mais tempo na caminhada, que é a King James. Ela é bem largona, assim. Eu recomendo só para quem realmente quiser, né, se aprofundar no conhecimento do Senhor. E inicialmente, quem está iniciando, e essa Bíblia que ela tem também, a menorzinha, que ela é quase metade, não digo metade, mas ela é desse tamanho aqui, ó, só que ela é um pouquinho mais grossa. A letra dela não é tão grande. E se você só quiser ter uma, então eu indico essa, que seria a intermediária, então, que ela é desse tamanho aqui, né? Mas um pouquinho menorzinha, mas ela não é tão larga. Aí você consegue ler. E é legal que atrás, por exemplo, dela vai aparecer todas as necessidades, tipo, eu tô precisando de paciência, aí tem já lá especificidades da palavra de Deus que você pode ler sobre isso. Eu quero me contentar. Então, eu preciso estudar mais sobre contentamento, porque eu tô vendo que eu tô murmurando demais, tô pecando. Aí você vai lá em contentamento e vai lá ler a palavra do Senhor. Então, ele vai começar a te dar um guia, um norte, né? E, que nem o livro de Mateus, eu vou fazer um apanhado geral aqui para vocês também entenderem sobre o que que é o livro de Mateus, tá? Os princípios para a vida diária, tá? São os ensinamentos de Jesus no livro de Mateus e nos outros evangelhos são tão relevantes e importantes para a tua vida nos dias de hoje, quanto na época em que ele vivia na Terra. Jesus nos ensinou com palavras, histórias e com seu exemplo pessoal. Eu encorajo com veemência o estudo, seus ensinamentos e a imitar as suas atitudes e ações. Uma forma de ser abençoado é cultivar o modo de pensar e as qualidades do caráter de Jesus, que ensinou-nos a ser bem-aventurados e ao longo do livro de Mateus a gente vai ver isso. Aí já antes já da gente iniciar a leitura, ele faz todo um resumo do que vai acontecer, do que a gente vai ler, né, dentro do livro. Então é legal porque ele meio que cria uma expectativa antes de tu começar já a ler o livro, ele já abre as portas para o entendimento, para começar a ter revelação e que contexto que tu vai estar inserido. Então essa Bíblia é muito legal por conta disso, tá? Então vamos começar? Sim, Vai só começar? um parênteses. Por que que a gente vai começar pelo Novo Testamento, o livro de Mateus, né? Porque o Antigo Testamento, ele é um pouco mais complexo. E o Novo Testamento traz a história de Jesus. Como você vai ver, nós vamos falar um pouco hoje sobre a genealogia de Jesus. É algo um pouco mais didático, mas é importante a gente saber para a gente conseguir entender a história de uma forma melhor, de uma forma mais completa. Então, para quem está começando de fato a se expor na palavra de Deus, o Novo Testamento é mais indicado ao invés do Antigo Testamento. Mas nós vamos estar aqui passando, né, do Gênesis ao Apocalipse para vocês, mas justamente para vocês entenderem o porquê nós estamos começando no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Isso, e escreve aqui se você está começando a ler palavras, se você já leu já toda a Bíblia, né? Se é a primeira vez que você vai ler a Bíblia. Escreve aqui para a gente saber também, né? Qual que é o espaço que você se encontra nesse momento, amém? Vamos lá, então. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadad. Aminadad gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi.
E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abiás. Abiás gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Uzias. Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jaconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que Glória a se chama Deus. o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olha que bênção, né? É um pouco chato ouvir tantos nomes assim, né? Mas é muito importante porque nós precisamos saber sobre a nossa ancestralidade, a nossa história, né? Trazendo para o contexto atual a nossa De onde história, a gente veio. tal diferença, para a gente saber aonde nós estamos colocados, daqui a pouco algum tipo de repetição de padrão que a gente segue em relação à nossa ancestralidade, e aqui na palavra de Deus trazendo a história de Jesus. Então a gente vê nomes que a gente escuta mais comumente falar, né? Davi, Salomão, até chegar em José, que foi o esposo de Maria, que foi o pai terreno de Jesus, né? Então essa genealogia é muito importante para todos os princípios que a gente tem na nossa vida, né? A Adri tá dizendo é lindo, nem sei, não O sei nome nem dos o meus nome dos meus bisavós. bisavós. Olha só, Adri, é importante daqui a pouco tu pesquisares isso, saberes de alguma forma, porque daqui a pouco algum ponto ali da tua história, da Uhum. história dos teus bisavós, tu vai conseguir encaixar na tua vida hoje, talvez saber até algo que você está sendo chamada para quebra de padrão desse sistema familiar, né? Então é muito importante a gente conhecer, claro, na medida do possível, a história da nossa ancestralidade. Amém? É, eu não sei a Beta, mas eu, quando eu comecei a ler a Bíblia, essa parte de genealogia eu passava reto. Ah, não, estuda esses nomes, que isso aqui não vai servir pra nada. E eu li e eu ia adiante. Era desse jeito que eu lia, gente. Sim. E aos pouquinhos eu fui entendendo o porquê de cada nome, da onde veio cada nome. E aí isso até que faz sentido. Então, gente, a palavra, aqui dentro da palavra de Deus não tem nada que não faça sentido ou que não tenha um porquê, né? Então, hoje, quando eu leio de Ruth, tipo, vou lendo assim, eu vou, ai, olha como que um teve ligação em tudo, né? O Davi e o Salomão, a história, por que que Davi aconteceu algumas coisas e por que que depois aconteceu em Salomão não aconteceu em Davi, né? Então, por que que tem coisas que não aconteceu com os teus pais, mas que vão acontecer contigo? Ou por que que ainda não aconteceu contigo, mas que vão acontecer com os teus filhos, sabe? A gente começa a ter esse entendimento através da genealogia, é grande demais. Bom, vou ler o nascimento de Jesus Cristo, então. Tá lá no 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento para José. E eu gosto de criar já cenas na cabeça para que a gente vá imaginando e para que isso vá enraizando, que vocês vão sentindo o que aconteceu lá atrás. Imagina aí, tá? Ela estava prometida para José, gente, tá? Ela era virgem, mas antes que se unisse, ou seja, antes que ela perdesse a virgindade, né? Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagina aí o Espírito Santo te engravida. O que que tu fala pro teu futuro marido, gente, numa hora dessas? Então, vocês estão entendendo, gente?
Ah, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Óbvio, né? Óbvio, qualquer um, né? Acho que teria esse pensamento. Mas, né? Deus é perfeito, né? Depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: Oh, glória de Deus, Deus conhece seus filhos. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Oh, glória de Deus. Gente, olha que coisa mais linda. Então, tu imagina ele lá, né? Imagina tu receber. A minha mulher tá grávida, mas eu nem toquei nela. Aí o anjo do Senhor aparece e fala: Não, o que eu coloquei nela e é o Espírito Santo que engravidou ela. Aí, E nem era mulher ainda, era a futura esposa, né? tá entendendo? Olha, gente, só José mesmo, só José na causa desse caso aqui. Meu Deus. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Detalhe. Ele ainda falou para ele quem que seria Jesus. Ele seria o salvador do povo e dos pecados. Imagina tu recebendo essa notícia, meu Deus do céu, eu já não dormia mais a partir dali, né? Tudo isso aconteceu. Ah, uma coisa muito importante, gente. A semente que há em Maria, capta, não é uma semente humana. Ela é a semente do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Jesus foi Jesus, porque não havia é, nada que não fosse pecado nele, não havia nada que não fosse santo nele, mas porque o Espírito Santo, ele veio do Espírito Santo, né? Ele não foi gerado por humanos, ele foi gerado através do Espírito Santo, tá? Então, às vezes isso também é uma coisa que as pessoas distorcem para entender quem que é Jesus, né? Por mais que ele tenha vindo de carne e osso, mas ele era o próprio Deus. Amém? 100% homem, 100% Deus, né? É. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, assim a gente também no Novo Testamento, a gente vai linkando com todas as profecias que aconteceram no Velho Testamento, que se realizam no Novo Testamento. Amém? Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. O que que ele fez, gente? Ele fez o que o anjo ordenou. Quantas vezes a gente não faz, né, o que o Espírito Santo nos ordena, né? Então é interessante isso aqui. Se ele não tivesse feito, né, o que que será que teria acontecido? Fico me perguntando às vezes. Então ele acordou e foi lá e fez o que o anjo tinha ordenado. E recebeu a Maria como sua esposa, então. Mas não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz com o filho. E ele lhe pôs o nome Jesus. Glória a Jesus. Uau, que lindo, né? E tamanha fé de José, de por acreditar nisso, né? Por crer nisso. É Então, porque o ela anjo apareceu em sonho, gente. Foi é, no sonho que ele apareceu. e naquela época as mulheres que eram adúlteras tinham possibilidade de ser inclusive apedrejadas, né? Então Maria também correu esse risco, né? Então as coisas realmente isso demonstra assim lendo, né, para mim que é muito é um chamado para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente preste atenção muitas vezes nos sonhos. Há muitos sonhos que vêm de Deus, sonhos muitas vezes são mensagens, nem sempre, mas muitas vezes são. Então, se você tem sonhos, né, isso é uma outra parte que a gente vai conversar mais a fundo num outro momento. Mas já dando um spoiler aqui para vocês, né, sonhos podem ser profecias. Então, se você tem sonhos comumente, lembra dos seus sonhos, pega um caderninho, anota os seus sonhos, que talvez em algum momento vai começar a fazer sentido, essas peças do quebra-cabeças vão começar a se juntar, né? A palavra de Deus nos traz muitas passagens que falam sobre sonhos, e aqui está uma direção recebida através de
sonhos. E, além do sonho, o José foi obediente, a Maria foi obediente. Então, é um convite também para que nós possamos obedecer aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. São José abençoado. É, a Adri tá falando que ela teve uma outra percepção. E tu vai ter várias outras percepções. Glória a Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos dar continuidade aqui, Vamos. capítulo 2. Então, a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, linkando lá no Antigo Testamento das profecias que foram feitas. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo. Vamos lá que essa história ainda vai dar pano para manga. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia em adiante deles. Até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Entenderemos o que vai acontecer e por que os magos não voltaram para Herodes, lá na presença de Herodes. A fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho, de novo em sonho, gente, a José e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Pensem, pessoal, se José não tivesse obedecido os sonhos que ele tinha recebido, as informações que ele tinha recebido, Jesus não estaria vivo hoje, porque a intenção de Herodes não era adorar o Senhor. Ele estava orgulhoso ali, querendo acabar com a vida de Jesus para que Jesus não tomasse o trono dele. Aí o anjo disse a José: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, é mais uma profecia do Antigo Testamento que se cumpre na obediência de José através das informações que ele recebeu de sonhos. Vejam quão importante é isso, quão crucial é isso, gente, a obediência, escutar a voz do Senhor, saber discernir o que é de fato, o que Deus está falando conosco, porque Ele fala conosco o tempo todo, através de sonhos, através da palavra. Ele levanta pessoas muitas vezes para falar com a gente. Então é importante um chamado aqui, um parênteses, né, antes de nós terminarmos esse capítulo, para que nós possamos justamente nos perceber o que está ao nosso redor, nos nossos sonhos, como a palavra de Deus vem falando, porque tudo que nós recebemos de profecias
testifica na palavra de Deus. Então, como a Daya falou lá no início, né, aquela Bíblia que ela tem da Joyce Meyer, lá no final, ela dá um direcionamento para nós em relação a diversas coisas que nós estamos sentindo. E muitas vezes essas emoções, essas sensações nos dão um direcionamento para um pilar, um contexto qual nós estamos vivendo. Então é importante que nós nos exponhamos na palavra de Deus para que nós possamos ter a direção das coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas. E claro, joelho, oração, né? Para que a gente possa ter de fato esse discernimento de Deus nas nossas vidas. Essa daqui ela tem a aplicação para a vida, ela tem colocando na prática, colocando em ação, ela tem outra. Ela tem várias partes que vão dando também o entendimento, né, da palavra de Deus. Então, às vezes tu lê, ela larga ali uma chavezinha que, agora eu entendi. Então, ela já tem esse estudo já anulado, já enquanto que tu vai lendo, e depois tu pode ler também a aplicação dela. É maravilhosa. Amém. A matança dos meninos de Belém, então, no versículo 16, lembrando o capítulo 2. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e todos aos seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, mais uma promessa sendo cumprida. Ouvi Jeremias está também lá no Novo Testamento, no Velho e Testamento. lá no livro de Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se, José tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Nazaré. E se cumpriu o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazaré. Nazareno. E Olha vai como observando que toda a vida dele foi sendo guiada, né, por sonho, através de sonho por Jesus. Então, por Jesus, não por Deus. por Deus. Foi, né? E assim ele foi fazendo, glória a Deus. Exatamente. Eu vou ler o 3, então João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto já da Judéia. Então, ou seja, antes de Jesus ter sido já Jesus, né? O João Batista, que inclusive as duas mães aparecem. Se vocês já olharam The Chosen, tá? Se não olharam, eu recomendo olhar. Se já olharam, vocês vão ver uma cena que tá lá a Maria e a mãe do João Batista, onde elas se encontram e elas começam, meu Deus, olha o que tá acontecendo aqui, porque elas se descobrem sendo as promessas, né? E sabendo que elas vão gerar esses filhos, então elas já sabiam tudo o que ia acontecer através das profecias. E aí elas ficam, meu Deus, tipo assim, elas ficam assim, tipo, eu e a Bela assim, conversando, meu Deus, tu tem noção que Deus tá fazendo na nossa vida? Tu tem noção que vai acontecer? Tipo, elas já estão vivendo já no futuro, né? E isso é, tipo, tremendo demais, né? E Deus, ele nos chama para que isso aconteça, porque se você receber uma profecia, você precisa se preparar, você precisa viver como se isso já fosse uma verdade na tua vida. Eu, por exemplo, recebi uma profecia que hoje tem coisas, lugares que eu não vou mais, roupas que eu não uso mais, atitudes que eu não faço, não tenho mais, palavras que eu não uso mais por conta dessa profecia, porque para ela ser real na minha vida, para eu provar que eu creio nessa profecia, eu preciso andar debaixo dela. Então eu preciso estar coerente com ela. Amém? Então, se você também é uma pessoa que tá debaixo de uma palavra ou que recebeu uma profecia de alguém, alguém te disse algo, né? Olha, irmão, Deus ele usa pessoas para falar contigo.
Então, às vezes a gente não dá bola para as profecias que as pessoas fazem na nossa vida, mas a gente deveria dar ouvidos porque às vezes é Deus falando contigo através dessa pessoa. E é importante que você anda embaixo dessa palavra para que ela venha se realizar. Porque se ele não tomasse as atitudes necessárias, se ele não fizesse de acordo com a palavra, às vezes pode ser que isso não aconteceria, mas aconteceu por quê? Porque foi obediente e andou de acordo com o que aquela palavra é a verdade a partir de agora. Entende? Então, vigia, irmão. Fica debaixo da palavra, anda de acordo para que essa profecia se realizar na tua vida. Uhum. Então, aqui, João Batista ele já estava pregando, né, no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele lá atrás já fazia isso, né? Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então, lá Isaías falou que ia ter o João Batista. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Olha só, ele já falava isso, né? As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Vai vendo a gente comendo gafanhoto e mel silvestre. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor de Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então vamos lá, agora falando um pouquinho, abrindo um parênteses do batismo. Hoje, às vezes, eu escuto muitas pessoas falando: ah, esse negócio de batismo é moda. Gente, não é moda, gente. Isso já é antigo, tá? É antigo. Mas pode ser que foi esquecido no meio do caminho. E glória a Jesus, né, que está sendo lembrado. Por quê? Porque justamente esse é o intuito, para remissão dos nossos pecados. Então, às vezes a gente quer só falar, né, dentro do nosso quartinho, dos nossos pecados e tudo mais, né? Mas Deus nos chama para que a gente fale em voz alta perante o mundo que eu sou pecador. Jesus me perdoa, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, né? E eu me batizo declarando para poder receber uma nova vida, né? Que é a promessa do Senhor, que a gente vai ver mais para frente. Então, o João Batista, ele já fazia isso. Então, ele já chamava as pessoas para se arrepender dos pecados, porque havia muita perversidade, ainda há muita perversidade, né? Para que a gente possa honrar aquilo que Deus nos fez para ser, que é santos, né? Ele nos fez para ser isso. Então, que a gente possa olhar para os mandamentos do Senhor, olhar para as ordenanças dele e se guiar através disso. E que se a gente cair, né, que a gente possa se levantar e falar: me arrependo, Deus, eu pequei aqui, eu fiz errado lá, né? Porque o próprio Deus vai te corrigir, ele vai te guiar se tu pedir. Agora, se tu não tá vendo os teus pecados, se tu não tá vendo os teus erros, se tu não tá clamando a ele, pedindo para ele te corrigir, misericórdia, né? Porque aí isso só vai se repetir na tua vida, amém? Então, quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que ele está dizendo agora? Se vocês não se arrepender, se vocês não começar a fazer conforme as ordenanças do Senhor, vai acabar, vai morrer, não tem mais para ti. O Senhor está vindo, ele está fazendo a justiça, né? Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, oh glória de Deus. Mas depois de mim, ele já está falando sobre Jesus. Vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e É. com fogo, glória a Jesus, para queimar os pecados. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Ai, Jesus, obrigada, Senhor. Ele já está dizendo, né, que o Espírito Santo, ele vai limpar o nosso coração, ele vai limpar. E eu
eu não sei a Beta, mas pra mim isso aconteceu depois que eu me batizei. Gente, é algo assim que não dá pra explicar o que aconteceu em um ano depois que eu me batizei. Não, não tem explicação. É só Deus mesmo pra fazer isso. Tu pode buscar tudo que tu quiser de terapia, de psicologia, de treinamento, de coaching, de não tem, gente. Se o Espírito Santo ele não tiver presente, essa transformação, ela pode acontecer, mas vai ser conforme a vontade de Deus. E quando a gente não glorifica o nome de Deus, quando a gente não dá, né, o poder para Ele, Ele até vai fazendo, assim, né? Mas aquilo que poderia ser muito mais efetivo, muito mais rápido, né? Deixa de acontecer. Porque eu vejo que com o Espírito Santo a gente dando honra e a glória para Ele, porque é sempre Ele que faz a transformação, né? Ele pode usar as pessoas, ele pode usar as ferramentas para transformação, mas é sempre através dele que a mudança acontece, que a transformação acontece. Ele que é o transformador da nossa vida. Então, quando a gente entrega nas mãos dele, quando é ele que está fazendo todas as coisas, gente, é tremendo a velocidade, já não é mais Cronos, é Kairos mesmo, né? É a É, velocidade de Deus. é, Ele quer que a gente se transforme, ele tem essa vontade, então ele também acelera o processo. é. Então, em um ano eu vejo assim, nossa, foi Eu tremendo mesmo. que Deus não quer melhorar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida, né? E claro, a gente precisa fazer o nosso papel também, né? É importante salientar que assim, gente, o batismo, ele não é uma mágica, tá? Que tu sai das águas e uou, agora sim mudou tudo. É um processo pelo qual nós passamos quando nós entregamos a nossa vida e deixamos que o Senhor trabalhe. Então, dia após dia, a gente vai vendo as mudanças acontecerem, nós mudando, nosso coração de pedra sendo transformado num coração de carne, nós passamos a ter mais compaixão, sentir mais amor, à medida que, claro, a gente se entrega para esse processo também. Exatamente. E terminando aqui, ó, ele vai juntar o trigo no celeiro, mas ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o que que ele está querendo dizer aqui, gente? Aquilo que for bom em você vai se manter. Mas aquilo que não for, que ele não quer, que não tem serventia, porque o trigo tem serventia para te alimentar. Mas a palha não serve para ti. Ela vai fora, né? Então, isso é, vai ser queimado. E ele fala ainda que esse fogo nunca apagará, porque é o fogo do Espírito Santo. Porque ele vai fazer a obra em ti. Então, às vezes, as pessoas se preocupam, mas eu já tenho que estar já seguindo todos os mandamentos, e eu tenho medo porque eu não quero abrir mão do mundo, então eu não vou me batizar, né? E não, é pelo contrário, é porque tu está no mundo que tu tem que se batizar. Porque aí sim tu vai receber esse fogo para queimar todo o pecado que há em ti. Ai, mas eu não quero abrir mão do pecado. Amém. Fica tranquilo, porque só vai acontecer aquilo que for da vontade do Espírito Santo em concordância contigo. Porque vai ter ser tu que vai ser convencido pelo Espírito Santo. E, gente, o Espírito Santo ele tem poder, tá? Ele tem poder, ele é o próprio Deus, tá? Então, assim, não precisa te preocupar, que a obra que ele quiser fazer, tu é um vaso, tá? Tu é um vaso e ele é o oleiro, ele vai te moldar. E se não for de um jeito, se ele tem algo preparado pra ti, minha irmã, ele te pega de jeito a hora que ele quiser, porque ele é dono de tudo, ele que te criou. Amém? Amém. Quer ler o batismo de Jesus, irmã? Vamos Pra lá. gente encerrar? Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Amém. Que coisa linda isso, né? E assim acontece conosco também, a partir desse ato, dessa decisão que nós tomamos, né, de receber o Espírito Santo do Senhor e de viver de acordo com a palavra.
a gente passa a sermos filhos de Deus também, né? Então, Jesus veio para e o verbo se tornou carne, como a palavra diz, né, para justamente passar por situações, emoções as quais nós passamos, mas lembrando que ele era 100% Deus e 100% homem, e para nos trazer esse direcionamento, né, essa nova aliança com Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através dele nós temos acesso ao Pai. Por muitas vezes na minha vida eu dizia assim: ai, qualquer caminho serve, eu vou por lá, eu vou por aqui, não preciso de Jesus para esse caminho até chegada de Deus, né? Achando de uma forma muito imprudente, muito negligente, que eu chegaria a Deus por qualquer outro caminho. Mas a própria palavra diz, a própria palavra nos instrui, nos exorta que o único caminho para chegar até Deus é através de Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele nós temos acesso ao Pai. Então isso foi uma chave muito importante que virou na minha vida para eu ter esse entendimento de onde realmente é o caminho que de fato vai me deixar mais próxima a Deus, tendo essa relação vertical com o Senhor. E de fato, poder ser o templo do Espírito Santo todos os dias, né? Porque é nesse caminho que nós temos, que nós somos, nos tornamos a morada do Espírito Santo. Senão, o Espírito Santo, ele até nos visita, Deus até nos visita, mas nós não somos a morada dele, quando nós não estamos cobertos e caminhando de acordo com o que a palavra nos instrui, a palavra nos exorta, a palavra nos orienta, né? Então são pontos importantes, são chaves importantes que a gente vai trazendo aqui para vocês, para que justamente essas peças se encaixem, porque o mundo, ele nos traz muitas informações ou negligencia informações da gente que faz com que a gente às vezes perece por falta do conhecimento da palavra, né? Então nós estamos aqui nos expondo para que justamente você, assim como nós, tenha essa direção, tenha essa exposição à palavra de Deus, para que a partir da sua decisão você possa mergulhar nisso e viver de acordo com o que o Senhor nos instrui, nos orienta. Afinal de contas, a palavra de Deus, além de ter o autor presente todo o tempo, ela é um manual de instrução para a nossa vida em todos os pilares, né, Daia? Em diferentes formas. E assim, né, eu e a Beta, a gente não tá aqui pra ser melhor do que ninguém, bem pelo Não. contrário, né? A gente recebeu esse chamado de ler a palavra, creio eu que a gente já tava lendo ela no secreto, já tem 2 anos já que eu leio a palavra, e eu me sinto assim, um bebezinho ainda, né, quando se fala na palavra, porque a palavra ela é tão profunda, ela tem tantas facetas, né, e o próprio Deus vai abrindo ela pra gente. Então a gente tá começando, então assim, é, que bom se vocês puderem contribuir, se é contribuição, escrever lá no grupo o que vocês tiraram dessa leitura, né? E se vocês tiverem outras revelações, compartilha. Esse grupo ele é para isso, para que a gente fale da palavra do Senhor, né? Não serve para outra coisa que não para falar da palavra de Deus. Então é isso, assim. E uma coisa que eu quero salientar também sobre esse versículo, ele fala que o céu rasgou, né? Ou seja, o céu se abriu. Por quê? Porque nós não tínhamos mais essa possibilidade de ter conexão, né? Com o céu. E a partir desse momento, né, através desse batismo, é exatamente isso que acontece. No meu batismo foi exatamente isso que aconteceu. O céu se rasgou, sabe? E foi lindo de ver, assim, sabe? A gente pode até em outro momento falar mais sobre isso. A gente já está quase aqui encerrando já o horário. Acho que a gente pode encerrar com uma oração. E conforme o tempo vai passando, a gente vai contando também das nossas, do que foi acontecendo com a gente, para também vocês compartilhar o que acontece com vocês. Amém? Amém. Para encerrar, então, com uma oração. Sim, sim. Só uma observação, gente, assim, ó. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, tá? A gente pode estar em momentos diferentes, estações diferentes na nossa vida. Então, às vezes, você lê uma mesma passagem, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, e você vai ter interpretações diferentes. A palavra de Deus faz isso. Por isso é importante a gente compartilhar, a gente falar sobre isso,
Lá no grupo do WhatsApp você vai ver que tá fixado lá algumas orientações para a gente não perder, né, o foco do que é o grupo e a gente poder se ajudar, se edificar, porque assim como vocês, nós aqui também estamos aprendendo com isso, né? A nossa exposição aqui é justamente para a gente aprender com vocês, vocês conosco, a gente ter essa troca. Amém? Então vamos finalizar. E a Pai, ideia é a disciplina, né? exato. Porque é isso que mais pega o ser humano, né? De não ler, né? Então nós estamos aqui justamente por isso, né? Para ser aí um Um canal, né, lembrete. para vocês e para nós também. Afinal de contas, É, quer de nós disciplina também, né? glória a Jesus. Então, amém. Então vamos agradecer. Obrigada, primeiramente, pela presença de todos vocês, a todos que também ouvirão essa live depois, gravada, né? Então, fecha os teus olhos, dá uma respirada bem profundo. Se tu quiseres, bota a mão no teu coração. Pai, querido e amado, no nome e na autoridade de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, lendo a Tua palavra, recebendo a luz de cada letra, de cada palavra, de cada versículo, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, que todas as pessoas que aqui estão e estiverem posteriormente possam ter o coração tocado pelo Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que a semente do Evangelho seja plantada no coração de todos, Pai. Que o Senhor possa ser edificado, que o Senhor possa ser honrado, que o Senhor possa ser glorificado por cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por ter nos capacitado. Se fosse apenas por nós, talvez nós não estaríamos aqui, Pai. Então te agradecemos, Pai, por toda a sua orientação, por toda a sua unção de sabedoria, que podemos estar aqui hoje, que podemos levantar, Pai, estarmos aqui nesse horário, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos que toda e qualquer retaliação já caia por terra, em nome de Jesus, assim como a mim, também a Daia e também todas as pessoas que aqui tiverem, que o escudo do Senhor os proteja, em nome de Jesus, Pai. Qualquer dardo inflamado do inimigo já vai caindo por terra. Em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, bênção sobre esse dia, sobre esse início da semana, Pai. Que o Senhor possa nos dar o direcionamento, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, acampando seus anjos nas nossas casas, assim como no nosso trabalho também. Em nome de Jesus. E que essa palavra possa ser disseminada a todos aqueles, Pai, que precisam ouvir da tua palavra, do teu evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, desligamos todo o mal do céu e ligamos toda a luz do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O que me veio aqui algo para eu falar para alguém que vai ouvir essa live é que é sobre disciplina, né? Que a construção de um grande palácio, a construção daquilo que tu quer tá na disciplina. Então, eu não sei para quem é essa palavra, né? Mas com certeza a pessoa que escutar ela vai saber que Deus está falando com ela, que Deus quer construir esse palácio, mas que a disciplina precisa ser tua. Amém? Amém. Então é isso, gente. Até amanhã, 5h30 da Até manhã. Glória a amanhã. Jesus. Se você tiver alvos de orações, coloca lá na nossa comunidade, que a Isso. gente já vai clamando por você. Amém? Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Beijos. Abençoe.